Pois é, nesta semana os brasileiros receberam aí a informação sobre um novo reajuste nos planos individuais e familiares de saúde. Vão ter um reajuste máximo, ou seja, vão ter um reajuste de até 9,63% em 2023. Quando no noticiário e nas notas oficiais vem lá reajuste máximo, é porque é o reajuste permitido pela ANS. E é o que vem, não é? Não vão reajustar abaixo disso, a não ser que houvesse uma concorrência de fato e tal. E o reajuste, vale notar, ele pode ser aplicado no mês de aniversário do contrato, no mês em que o plano foi contratado, portanto, e nos casos dos contratos com aniversário em maio, junho e julho, então no mês passado, este mês ou no mês que vem, será autorizada a cobrança retroativa relativa a esses meses. Então não é que você recebe, vai subir em outubro. E aí o sujeito pode fazer a conta. Bom, eu não vou poder pagar. Então, em setembro eu já me desligo do plano. Já estou no limite, pagando mais do que o razoável. Já está fazendo uma diferença tremenda no orçamento. Então eu vou cortar esse negócio, é terrível, mas vou cortar. Não tenho como pagar. Não. O reajuste chega e tá valendo e vale inclusive para o mês passado. Virá a cobrança retroativa. Tem até uma reportagem do UOL que dá um exemplo, um plano que custa R$100 por mês. Olha, é uma raridade, né? Deve haver casos aí, mas é uma raridade. R$100. Mas eles colocam R$100 para fazer a conta fácil. E então subiria para R$ 109,63. Só que esse aumento pode ser aplicado para o período de maio de 23 a abril de 24. É um reajuste com validade retroativa. Se o consumidor recebeu o boleto de junho do convênio ainda sem o reajuste, R$100, a cobrança retroativa virá nos meses seguintes. E nesse exemplo dado pelo UOL, o boleto de junho virá com o reajuste, portanto R$ 109,63, mais o valor retroativo de maio, mais R$ 9,63. Então ele vai pagar R$ 119,26. Esse aqui é um caso raro, deve existir, imagino, no plano de saúde, R$100 por mês. Agora, se ele paga R$1.000, mais perto da realidade de muita gente, ou R$800, ou R$700, aí ele faz a conta. O fato é que maio já recebeu de presente esse valor reajustado. Mas, só ficamos sabendo no dia 12 de junho. Como é que você anuncia um reajuste que é retroativo? Pois é. A ANS falou que está tudo bem, é assim que é justo, é assim que funciona. 8.900.000 brasileiros serão atingidos por esse reajuste. Quase 9 milhões de pessoas. E isso representa 17,5% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. Hoje são, segundo a reportagem aqui, 50.600.000 brasileiros que têm plano de saúde. 17,5%, quase 9 milhões, portanto, planos individuais ou familiares. O restante, plano coletivo. E os planos individuais são exatamente aqueles que estão sujeitos à avaliação
da Agência Nacional de Saúde para que haja reajuste nessa ou naquela faixa de tantos ou tantos por cento e tal. Na verdade, os planos não sofrem com a ANS. Pelo contrário, a ANS se parece muito mais com uma banca de defesa dos planos de saúde. Ela, aliás, não faz muito tempo, chegou a entrar na justiça defendendo uma posição dos planos de saúde, tentando mudar uma decisão que havia sido tomada no judiciário. Essa é a ANS. E nos planos coletivos e empresariais, as operadoras têm liberdade para determinar os preços e reajustes sem precisar de autorização da ANS. Oficialmente, é uma negociação de iguais, no caso dos planos coletivos. Mas não é. Os planos impõem reajustes. E vale notar que é por isso que os planos, cada vez mais, afastam o plano individual, o plano familiar, a não ser que o sujeito esteja disposto e possa, claro, pagar uma fortuna, e esteja disposto a pagá-la para ter um plano de saúde, ele não vai conseguir. Ele vai lá, quer fazer um plano individual. Quando vem o preço, o custo, é exatamente para o sujeito falar, não quero, não posso. Essa é a ideia. Eles querem cada vez mais, porque eles sabem, boa parte desses aqui vão dar um jeito de fazer um plano coletivo. Com 30 pessoas, pelo menos. Ou, claro, o caso dos planos empresariais, de reajuste livre. E, nesse caso, a ANS não se mete, porque diz que é uma questão de direito privado, uma relação entre partes iguais. O que é uma balela, é uma ficção. Não são partes iguais. A ANS soltou uma nota. O valor final do plano de saúde é impactado por fatores como a inflação, o aumento ou queda da frequência do uso do plano de saúde e os custos dos serviços médicos e dos insumos, como produtos e equipamentos médicos. Sim. É fato. Mas isso não impede que, ao procurar a receita dos planos de saúde, receita anual, receita global dos planos, você chega a números superiores a 200 bilhões de reais. Olha, se a receita dos planos é maior do que o orçamento do SUS, esse é um sistema em colapso. Talvez até isso haveria até dificuldade constitucional, né? Mas do ponto de vista de aplicação justa de recursos que a União arrecada, e os estados e os municípios, seria justo que os impostos pagos pelos planos de saúde fossem direcionados integralmente para o SUS. Porque, basicamente, o plano de saúde existe pela incapacidade de o SUS atender aquilo que está na premissa da sua existência, que é o atendimento universal, atender todos. É claro que ele não será procurado por todos. Há uma parcela da população que nem precisa de plano de saúde, uma parcela pequenininha, mas que tem dinheiro para custear aí diária de hospital particular e tal. E 50 milhões de brasileiros, de 215, têm o plano de saúde. Isso inclui já as crianças, né, os dependentes. São 50 milhões e 600 mil brasileiros. Ora, aí é que está. Se os planos só existem
porque o SUS não consegue atender todo mundo, e aí é preciso aumentar o orçamento do SUS e melhorar o uso do dinheiro, porque o SUS como conceito não tem o que mudar. É perfeito. Uma grande ideia, um achado. Inclusive a ideia de responsabilidade das 3 esferas de poder. Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Todos têm responsabilidade e atribuições para o funcionamento do SUS. Agora, se usam mal o dinheiro, se há desvio, se o orçamento, se compararmos aí com a receita dos planos de saúde, se o orçamento pode ser maior, isso tem de ser atacado, isso tem de ser objeto de um trabalho incansável do Ministério da Saúde, do Congresso Nacional, dos governadores, das frentes municipais. Agora, mesmo com essa receita gigantesca, os planos dizem que tem prejuízo. Bom, como é que eles têm prejuízo? Só se eles têm um gasto conjunto na casa de 300 bilhões de reais por ano. Se não é assim, é preciso demonstrar. Porque, embora seja uma relação privada de empresas com consumidores, e, no entanto, os consumidores não são oficialmente considerados consumidores, tanto que não podem apelar ao PROCON, por exemplo, nos planos coletivos, não podem apelar ao PROCON, porque não é considerada uma relação de consumo de serviço. Banco também tem isso. É impressionante. Isso é poder político, né? Isso é poder político. Você consegue fazer com que aquela atividade não esteja sujeita, por exemplo, a um simples código de defesa do consumidor. Ou a possibilidade de o PROCON ser acionado. Isso é poder político. Por isso conseguem isso. Os planos são essenciais. Exatamente pela impossibilidade de o SUS atender, pelo menos por hora, todo mundo. Tomara, chega um momento que consiga. E é possível. Mas é um negócio interessante o que acontece aí. O Supremo, por exemplo, diz assim: eletricidade é bem de primeira necessidade. Portanto, o ICMS não pode ser superior a 17%. Isso foi decidido pelo Supremo. Vocês estão lembrados? Um caso de Santa Catarina, chegou ao Supremo e aí a decisão do Supremo, capitaneada na época pelo Lewandowski, teve repercussão geral. Ó, eletricidade, você não pode cobrar 30%, 32%. Porque é bem de primeira necessidade. E saúde? E saúde? Então, o Estado pode determinar que 2 empresas não podem se fundir porque haveria o risco de um monopólio ou de um controle inaceitável, nocivo para a sociedade do mercado de determinado produto ou serviço. O Estado tem esse poder. Não pode. Você tem conselhos, né, autarquias, pode dizer não pode. Tem de autorizar uma fusão, até uma compra. Vocês viram agora o caso Nestlé comprando a Garoto, né? A fábrica de chocolates. Foram anos e anos para que houvesse autorização. Até que chegou uma situação que disseram, bom, se ninguém comprar, vai fechar, trabalhadores perderão emprego, haverá demissão. Então, faz todo sentido autorizar. E autorizaram. Alguém pode dizer, pô, mas é uma relação privada. Sim, mas é a ideia de que o Estado deve tentar evitar monopólios, controle do mercado. E saúde?
É preciso considerar como é que é a responsabilidade social dos planos de saúde. A liberdade, por exemplo, para rejeitar contratos individuais. Claro que não é proibimos, não, você inviabiliza. A não ser que você esteja lidando com um milionário que não, eu pago. Você empurra as pessoas para uma categoria onde o reajuste, naquela categoria, ou em que, uma categoria em que o reajuste não tem controle da Agência Nacional de Saúde. Uma Agência Nacional de Saúde que, de resto, sempre, ou quase sempre, apoia a posição dos planos de saúde. Tem gente que não gosta do SUS, liberais de jardim de infância, né? Não é um liberal sério, estudou o assunto e tal, e entende até onde os conceitos são inegociáveis, né? E as mudanças que a relação Estado-indivíduo, Estado-sociedade, as mudanças que vão ocorrendo por necessidade, por imposição da realidade. Mas não gostam, porque acham que é um subsídio. Bom, então tudo é. Talvez essas pessoas acreditem, esse de jardim da infância. Bom, quem puder pagar, pague. E aí você teria uma situação de precarização da saúde de tal maneira num país de maioria de pobres e com milhões de muito pobres atirados na miséria, que estaria condenado à morte. Mas então, são contra também o transporte público. Quem puder ter o seu próprio veículo, que tenha. Quem não puder, que não se desloque. Mas aí eles, fartos, teriam um problema. A economia seria paralisada. Os trabalhadores não poderiam se deslocar. E a educação? Voltaremos aos tempos em que só quem tem dinheiro. Isso durou milhares de anos. Né? O pai do Alexandre o Grande, o Magno, colocou como professor de seu filho Aristóteles. Não é? No século XVIII, aqui é coisa recente, né? Se compararmos com Alexandre e Aristóteles. Mas no século XVIII, você vê relatos do Adam Smith, dos professores que competiam por alunos, o cara ganhava por aluno. Então quem tinha mais qualidade, mais didática, mais capacidade de ensinar, mais conhecimento, e os pais escolhiam com qual professor os filhos iriam estudar. Você tinha de ter dinheiro, não havia a ideia de educação pública. E tem gente que acha que é isso, que liberalismo é isso. É liberal de jardim da infância. E aí o que teríamos então? Uma pequena, ínfima elite com educação, com saúde, com seus próprios recursos se locomovendo para cá e para lá. Uma doença mais séria, como antigamente, vai para Paris, vai para Milão. E aí chegaria o ponto em que, em nome do liberalismo, haveria a volta do trabalho em troca de comida e aposentos. Com direito a chicotadas, defenderiam os liberais de jardim da infância. O SUS é essencial. Essencial, vital. Agora, a população é grande, a demanda é gigantesca, até porque é um país que deixa 100 milhões de pessoas sem o saneamento básico adequado, ou falta água tratada, ou falta esgoto.
Isso gera doenças infantis, hospitais desequipados, muitos lugares em que não há médico. Então o SUS é demandado o tempo todo. E aí é preciso melhorar. Não abandonar a ideia, pelo contrário, a ideia é ótima. É preciso garantir que a realização da ideia seja a melhor possível. E por fim, vale notar, há um caso aqui, é assim que funciona. Um plano de saúde decidiu o STJ, essa notícia é de ontem, hein? O plano de saúde decidiu, o STJ decidiu que plano de saúde não pode recusar neto do titular como dependente. Mas o caso específico é um recém-nascido, prematuramente, que precisou passar por internação. O que a lei diz? A lei garante a esse bebê proteção assistencial nos primeiros 30 dias. E durante esse período, 30 dias só. Né? É uma lei frouxa. O período deveria ser maior, mas garante 30 dias. Porque ninguém vai ficar mais do que 30, deixar o bebê lá mais do que 30 se não for necessário, pô. Se ficar mais de 30 é porque é necessário. Mas a lei garante 30 dias. E aí a família, durante esse período, pediu a inclusão do bebê como dependente de um plano cujo titular é o avô. A operadora falou, não, nada disso. Se recusou a continuar custeando o tratamento intensivo após o 30º dia de internação do recém-nascido. E aí, o sujeito vai na justiça e tal, e não se dão por vencidos. Foram até o STJ e o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva negou o provimento ao recurso da operadora, com base em interpretação do artigo 12, inciso 3º, a linha B da Lei dos Planos de Saúde, hein? Na própria Lei dos Planos de Saúde. A norma garante atendimento obstétrico ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento, e a família foi nesse período lá. A escolha do termo consumidor, segundo o Cueva, indica que a inclusão pode ser do consumidor titular ou do dependente. E ele disse que mostra-se descabida negativa da recorrente de incluir o menor recém-nascido no plano de saúde de seu avô. E não interessa para ele se é um recém-nascido, se é um bebê que está ali entre a vida e a morte. 30 dias. Não, escuta, mas nós queremos incluí-lo no plano, né? Porque 30 dias temos garantido. É um prazo garantido. Por lei. Disseram não. E aí, claro, a votação unânime. Votação unânime. E o relator diz, é ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora dependente beneficiária de plano individual ou coletivo. Também é abusiva a atitude da demandada de tentar descontinuar o pagamento da internação desse garoto, desse bebê, após ultrapassado o prazo de 30 dias de seu nascimento. Tomara isso vire referência. Mas a relação é assim, é opressora. Já citei aqui o caso de uma senhora que precisa fazer uma cirurgia. O médico é da cidade onde ela mora, tá tudo certo, mas na cidade onde ela mora não tem o equipamento para essa cirurgia específica. Que é assim. Se não fizer, a vida dela corre muito risco. Mas tem numa cidade ali a 100 quilômetros. A operadora diz, não, lá eu não pago. Lá eu não pago. E aos casos de planos que desapareceram, quer dizer, foram comprados, né? Entraram em crise, foram comprados. E o que estava lá, os médicos, os hospitais, os laboratórios que estavam ali garantidos, não são garantidos pelo comprador. E isso é uma exigência legal. Você compra, você tem de manter o que está em contrato. E por fim,
aqui há uma proposta interessante do deputado Duarte, do PSB do Maranhão. Ele é relator do projeto, na verdade, ele não é o autor, ele é relator. Que sugere alterações na lei dos planos de saúde para que também os reajustes nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, 30 pessoas ou mais, ou empresariais, estejam sob controle, que haja algum controle. Essa proposta faz parte do substitutivo que deverá ser apresentado até o fim deste mês à Câmara dos Deputados. E o texto prevê ainda a regulação desse tipo de plano pela ANS. É uma maravilha? Não. Porque a ANS... Né? Mas hoje não há controle algum. É uma relação desigual e que impõe reajustes absurdos. Como é absurdo esse de quase 10% para planos individuais e familiares, porque quase 9 milhões de pessoas, quantas delas tiveram 9%, não vou nem chegar ao percentual dado, 9% de reajuste de salário. Quantas dessas pessoas tiveram um reajuste salarial de 9%? E retroativo, hein? Retroativo a maio. Tomara essa lei avance lá, pelo menos de alguma maneira de controle, mas não adianta. No final das contas, a única saída é realizar de fato o que está na ideia que deu gênese a esse formidável sistema que é o SUS. Ronald.